A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Pegue, por favor, na sua mão agora a palavra de Deus. Nós vamos ler, minha gente, o texto de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo de número 12. Quem crê que o Senhor falará poderosamente com cada um de nós aqui nesse lugar, diga glória a Deus. Está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou ler pela segunda vez. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem crê nesta palavra? Esse versículo, logo de início, ao analisarmos literalmente sobre o que está escrito, Jesus deixa bem claro o seguinte: quem tem Ele, Jesus, na sua vida, ou seja, quem o segue vive na luz. Sendo assim, quem não o segue vive em trevas. E é muito fácil de nós entendermos isso quando nós buscamos auxílio, por exemplo, da ciência. Você sabia que não existe escuridão? Quem aqui sabia que não existe escuridão? Não existe escuridão. Existe ausência de luz. É igual ao frio. Não existe frio. Existe a ausência do calor. Então, se não existe escuridão, ou seja, existe a ausência da luz, espiritualmente falando, a pessoa que está na escuridão é porque ela não tem a luz na vida dela. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Quem pode concordar comigo que um dia você viveu nessa tenebrosa escuridão? Ou seja, quem aqui já viveu sem Jesus por algum tempo na vida? Levanta a mão. Eu vivi por muito tempo sem Jesus. A minha vida era uma tenebrosa escuridão. Mas a partir do momento que eu segui Jesus, a escuridão, ela não pôde resistir, porque aonde a luz chega, a escuridão tem que se dissipar. Quem crê nesta palavra? Leia após mim em bom som em alta voz. Vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diga: eu tenho luz, porque eu tenho Jesus. Quem tem Jesus aí, diga amém. Então só quem tem Jesus, vamos dar para Ele, para a palavra dEle, a melhor, a mais verdadeira, a mais bendita, a mais gloriosa, a melhor salva de palmas que o estado do Ceará inteiro já deu para o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco através da pregação da tua palavra. Ninguém está aqui para ouvir o homem, mas todos vieram ouvir a tua voz. Que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os lábios do teu mensageiro, toma a boca do teu pregador, não deixa nada atrapalhar o andamento da pregação da tua santa e gloriosa palavra. Envia a tua palavra com unção, com poder e autoridade, e hoje em especial trazendo luz para cada um que aqui está, para cada um que me ouve através da rádio, que me assiste pela internet, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo
sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento, por favor. Minha gente, luz e trevas jamais se misturam. Luz e trevas sempre estarão em oposição. Jamais poderão andar juntos. Por quê? Porque se está escuro, é porque há ausência de luz. E se está claro, é porque a luz ali chegou. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Nós podemos usar, mais uma vez, essa parte muito metafórica, usando essas metáforas que Jesus usa, para analisar essa afirmação de Jesus em 2 parâmetros. Primeiro, minha gente, no sentido natural, no sentido literal, nós não vamos nos atentar, nós não vamos parar para analisar essa questão, mas é importante frisar. Geralmente, quando as coisas estão indo ruim, estão indo mal, algumas pessoas costumam dizer: as coisas estão escuras para o meu lado, as coisas estão um tanto tenebrosas. Antigamente, usava-se um termo que hoje não é recomendado mais que se use, por conta da questão do preconceito. Quem aqui já usou o termo, as coisas estão pretas? Quem aqui já usou esse termo? Hoje em dia é melhor nem falar. Por conta de toda essa situação que tem sido gerada, nós podemos substituir esse termo. É melhor dizer que está difícil, é melhor dizer que as coisas não estão bem. Mas quando a pessoa falava antigamente, as coisas estão pretas, é porque ela estava querendo dizer, as coisas estão escuras para o meu lado. É ou não é? Mas da mesma forma, quando as coisas estavam indo bem, diziam: olha, as coisas estão clareando, eu estou começando a enxergar a situação de uma maneira melhor. O que estava muito tenebroso e escuro para mim, agora está um pouco mais claro. Sinal que as coisas começaram a melhorar, começaram a acontecer. E eu creio que na medida com que você vai buscando pela sua fé, tudo vai ficar claro para você. Não é que você vai simplesmente enxergar a luz lá no final do túnel, não. Pelo contrário, a luz vai clarear e vai vir até o teu encontro, e Deus vai te ajudar de uma maneira poderosa, e a tua vida será uma bênção para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Mas vamos analisar a questão espiritual apenas, sobre o nosso relacionamento com Deus. Estar na escuridão é estar no mundo preso ao pecado. Estar na claridade, estar na luz, é estar em Cristo, se desviando do pecado. Para nós começarmos a entender, é necessário lermos o que diz o apóstolo João na sua primeira carta. Abre, por favor, primeira carta de João, capítulo de número 5. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo de número 5, nós vamos fazer aqui a leitura em João capítulo 5, do versículo 19, e a primeira coisa que você vai anotar, neste estudo, no seu livro, cadê o livro, gente? Cadê o livro? Levanta aí, não vi seu livro hoje, cadê o livro? Esquece de trazer não, hein? Anota aí, qual é a página de hoje mesmo, hein? Deixa eu ver, é a página 6, né? Anota aí na página 6. O mundo está sob o domínio do diabo. Aí você põe assim um tracinho e coloca assim: o mundo está na escuridão. Amém? O mundo está sob o domínio do diabo. E é sob, S-O-B, porque sobre é em cima e sob é embaixo, tá bom? Então coloque: o mundo
está sob o domínio do diabo. Aí você põe um tracinho, espaço e coloque assim: o mundo está em escuridão. João, ele fala assim, no capítulo de número 5, versículo de número 19. Quem achou aí, diga amém. Olha o que diz a palavra: sabemos que somos de Deus. Aliás, deixa eu perguntar, quem é de Deus aqui, diga amém. Está fraco, viu? Quem já jantou aí, diga amém. Quem ainda não jantou, diga amém. Então é duas coisas: ou é fome, ou você comeu demais e ficou cansado. Sabe quando você come muito e fica meio assim? Quem já comeu muito e ficou assim meio cansado? E quem estava assim com muita fome, estava se sentindo fraco? É as duas coisas: ou comeu demais ou ainda não comeu. Quem é de Deus, diga amém. E que todo mundo está no maligno. Não é interessante João usar o está? Porque aquilo que está é porque está o quê? Entronizado. Você já baixou no celular a tradução nova que eu te recomendei outro dia? Nova versão internacional. Sabe como é que está escrito na nova versão internacional? O mundo está sob o domínio do maligno. Fica mais fácil de entender, não fica? Aqui nessa tradução também está fácil, porque diz: o mundo está no maligno. Mas na tradução nova está sob o domínio do maligno. Aí você começa a ter um pouco mais de noção do que a palavra está querendo dizer. Minha gente, vamos ser sinceros um com o outro. Você teria coragem de evangelizar alguém dizendo assim: olha, o mundo que você ama, o mundo que você vive, está sobre o domínio de Satanás? E até eu te aconselho a não evangelizar assim. Imagina você chegar para a pessoa e dizer que o mundo que ela ama tanto, porque tem gente que ama o mundo. Quem já ouviu aquele ditado: acaba não, mundão? Quem aqui já ouviu? Quem aqui já falou antigamente? Não minta não, viu? A mentira é de quem? Ele mentiu desde o princípio e é pai da... Quem já disse isso? Acaba não, mundão? Misericórdia. Está amarrado, hein? Está amarrado não, pastor, está solto mesmo. Me soltei, diga glória a Deus. Por quê? Porque a pessoa gosta. Se a pessoa diz, acaba não, mundão, por que isso? Porque sempre houve essa história que um dia o mundo vai acabar. E vai mesmo, porque um dia Jesus vai vir. Quando ele vier, ele vai nos levar. Quem vai com ele aí? Quer levantar o pé também? Seria bom, né? Aí as pessoas dizem, acaba não, mundão. Por quê? Porque ela gosta do mundo. Só que aí você conhece a Bíblia, você começa a ler uma palavra como essa, e essa palavra te revela que o mundo que muita gente ama e gosta, está sobre o domínio do maligno. João, capítulo de número 12, vê comigo aí, Eu vou ler 3 versículos que Jesus falou sobre essa questão, minha gente. João capítulo 12, versículo 31. Quantos encontraram? Diga amém. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Será expulso o príncipe deste mundo. No dia que Satanás estava tentando Jesus no deserto, ele levou Jesus para um lugar e mostrou todos os reinos da terra. E fez essa proposta para Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Por quê? Porque me foi dado, me foi entregue. Satanás afirma que o mundo pertence a ele, foi dado a ele, foi entregue a ele. Quem entregou o mundo para Satanás? Deus. Quem foi que entregou? Ele tomou a força. Foi o homem que entregou o mundo para Satanás.
Porque lá no Éden Deus criou tudo para o homem. Deus deu tudo para o homem. E Deus deu apenas uma única ordem: não comer do fruto da árvore que ficava no meio do jardim. No dia que o homem desobedeceu, o homem pegou assim o mundo e disse: pega, Satanás, eu não quero o que Deus me deu, agora te pertence. E foi entregue a Satanás. Quem está compreendendo isso, diga amém. João capítulo 14, versículo de número 30. Jesus falando, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. O principal deste mundo, Satanás. Não para por aí. João 16, versículo de número 11. Olha o que diz: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem foi que falou todas essas vezes? Jesus. Foi o próprio Jesus que falou. Jesus não tinha medo de falar ao respeito do inimigo, até mesmo porque quando ele falou agora, o que foi que ele disse? O príncipe deste mundo já está o quê? Julgado. E um detalhe, condenado. Diga: Satanás já está condenado. Mas sabe o que é que ele quer? Sabe o que é que o diabo quer? Te condenar também, me condenar também, nos condenar. Minha gente, não entenda errado. Ei, o diabo sabe que já perdeu. Ele já está derrotado desde sempre. O diabo já perdeu. Não esqueça isso. Mas ele quer que você perca também. Ele já está condenado e ele quer que você seja condenado também. O diabo não vai derrotar o Senhor de hipótese alguma, de maneira alguma. Ele sabe disso. É uma guerra perdida. Ele já perdeu. Mas a intenção dele é fazer com que nós também venhamos pecar. E ao pecar, venhamos ser condenados juntamente com ele, e lançados no inferno juntamente com ele. Sabe por que Jesus estava falando aqui que o inimigo já está condenado? Porque ele estava falando da obra do Espírito Santo. Olha o versículo 7, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Por que o mundo está em trevas? Por conta do pecado. E o que é que o Espírito Santo faz para que o homem tenha luz? Para que o mundo tenha luz, igreja? Convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo veio para nos convencer dos nossos pecados, para que não sejamos condenados com Satanás. Oh glórias! Quem crê nesta palavra? Então diga comigo: eu preciso ter domínio contra o pecado. E por que isso? Porque por mais que você se esforce, você vai acabar pecando, ainda que você não queira. Porque nós somos pecadores, somos falhos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós podemos dominar o quê? Os desejos da carne, ou seja, as concupiscências da carne, vencer as tentações, não se deixar levar pelos manjares deste mundo e pelos prazeres que esse mundo oferece, porque parece tudo muito bonito e parece também que tem muita luz,
Aliás, está escrito que o diabo, para nos confundir, ele tem a capacidade de se transformar em um anjo de luz. É ou não é? Às vezes Satanás se transforma em um anjo de luz, usando alguém para fazer você cair. E você tem que ficar muito atento a isso. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. No entanto, se o mundo está no maligno, Jesus veio trazer luz para esse mundo. Volte para João aí, só que no capítulo 8, aonde nós começamos, no versículo 12, Jesus afirma isso, ó. João 8, versículo de número 12, está escrito: Jesus outra vez disse: eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu vim trazer luz para essa escuridão. Espiritualmente falando, minha gente, o mundo é totalmente obscuro. Essa luz que nós enxergamos, a luz natural vinda do sol, espiritualmente falando, o mundo é escuro. O mundo espiritual é escuro. As luzes no mundo espiritual, elas são daqueles que têm Jesus em suas vidas. Quem tem Jesus tem luz, e o mal reconhece a luz de Deus naquele quem tem luz. Quem está compreendendo? Se você tem Jesus, você tem luz. Oh glórias! Mas fica aqui uma pergunta, e essa pergunta ela é feita por muita gente: pastor, por que eu tenho luz e meu irmão não tem essa luz? Por que minha esposa não tem essa luz? Por que meu marido não tem essa luz? Por que meu filho não tem essa luz? Por que os meus familiares? Por que os meus amigos? Porque muitas pessoas do mundo não têm essa luz. Essa luz não é para todos. Não está escrito que Jesus é a luz do mundo? É. Mas essa luz é para aqueles que o seguem. Ele deixou claro, ó: quem me segue. Você entendeu o recado de Deus aí? Quem me segue não andará em trevas. O fundamental é seguir. Todos aqueles que um dia viveram na escuridão e passaram a seguir Jesus, hoje sim tem luz nas suas vidas. E muita luz. Essa luz é o próprio Espírito Santo de Deus que passa a habitar no coração da pessoa. Quando você começa a olhar para o passado e a lembrar a pessoa que você era, e aqui eu falo para quem se converteu, aqui eu falo para quem mudou, aqui eu falo para quem se regenerou, como está escrito, para quem nasceu de novo. Porque se a pessoa está na igreja há muito tempo e não mudou, tem alguma coisa errada aí. O fogo que está aí é fogo estranho, e fogo estranho não é de Deus. Você entende isso? Não é possível a pessoa caminhar com Cristo, teoricamente, estar na igreja já há algum tempo e não mudar. Se ela não mudou, porque ela não quis mudar, ela não se permitiu mudar, ela não se esforçou para mudar. A pessoa ainda é rancorosa, o problema é dela, não é de Deus. A pessoa ainda não consegue se libertar de algumas coisas, o problema é dela, não é de Deus. Ah, mas não está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fato, conheceu a verdade de verdade? Eis a questão. Mas quando a pessoa abre o coração e diz assim: Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando ela diminui para o Senhor crescer diante dela, toda aquela escuridão começa a se dissipar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus começa a habitar e fazer morada na vida dela. Quem está compreendendo, diga amém. Mas falando diretamente para as pessoas do mundo,
ou também para as pessoas que já frequentaram a uma igreja, que já estão afastadas, que já batizaram, que já fizeram a obra, mas não tem luz. O culpado é Deus? Não. Pastor, eu conheço gente que faz pior do que fazia antes. Vou te mostrar por quê. Romanos capítulo 1. Localize aí, por favor, em Romanos capítulo 1, o versículo 21. Vamos analisar versículo por versículo, a partir do 21. Romanos, capítulo de número 1, versículo 21. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aqui você já começa a entender. Por quê? Porque alguns realmente já conheceram a Deus. No entanto, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato, olha a palavra que está escrito, se obscureceu. Ficou o quê? Escuro, tenebroso. Ei, a escuridão, ela está aqui, ó. E por quê? Conheceram a Deus, mas não deram a devida honra, o devido louvor, ou seja, não serviram a Deus. E aí Paulo continua dizendo, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, começaram a acreditar na sua própria sabedoria, a sabedoria terrena, no seu próprio entendimento. E a palavra diz, não se estribes no seu próprio entendimento, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas tem gente não, tem gente que prefere fazer do seu jeito. Vai somando aí, versículo 23, mudaram a glória de Deus incorruptível, ou seja, a glória de Deus não se muda, é incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Concupiscência, põe assim do lado, desejo. Quem foi que entregou? O próprio Deus. Foi Deus que entregou aos desejos do coração. Quando a gente lê Êxodo, naquela ocasião da saída do povo do Egito, em dados momentos está escrito que Deus falou assim para Moisés: Moisés, fale a Faraó. E aqui, para resumir, Deus mandava ele falar a respeito da saída do povo dele do Egito, para Faraó libertar o povo, não era isso? E o próprio Deus falava assim, só que ele não vai libertar vocês, porque eu vou endurecer o coração dele. Por que o coração de Faraó ficava mais duro? Porque Deus endurecia, e Deus deixava claro. Você percebeu que eu usei o termo mais duro? Por quê? Porque já era um coração duro, já era um coração ruim, já era um coração perverso, já era um coração imoral, já era um coração idólatra. Tudo de ruim estava naquele coração de Faraó. Deus apenas entregou o Faraó para os desejos do seu coração, ou seja, é como se Deus estivesse aumentado ainda mais a dureza do coração dele. E é isso que Deus faz com quem tem um coração duro. Está com o coração duro? Está escrito que há um coração contrito e aquebrantado o Senhor não rejeita. Mas se a pessoa quiser continuar com o coração duro e se comportando do jeito que está, Deus endurece ainda mais e o comportamento vai ficar ainda mais pior. Essa é a realidade. E aí Deus diz por quê,
Versículo 24: a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Como é que uma pessoa dessa um dia vai ter luz? Como é que um dia a luz vai habitar no coração dessa pessoa, se ela está mudando a verdade de Deus em mentira? Aliás, está escrito: ai de quem chamar o mal de bom, de bem, e o bom de mal. Não é assim que está escrito? Ai de quem desvirtuar as coisas. Só que isso está acontecendo com uma frequência até dentro da igreja. O que era errado está virando certo, e o que sempre foi certo está começando a ser visto como errado. E isso está atrapalhando o mundo no seu contexto geral, e isso também está atrapalhando a fé, porque as pessoas estão indo na onda do não faz mal, não tem nada a ver. E o não tem nada a ver e o não faz mal está desvirtuando a fé de muita gente, enfraquecendo muita gente. Quem está compreendendo? Versículo 26: pelo que Deus os abandonou, olha lá, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui Deus fala de um pecado específico, do relacionamento sexual entre mulheres. Aqui Deus fala especificamente, e Ele acrescenta no versículo 27, falando dos homens também. E semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, ou seja, baixeza, baixaria, imoralidade, infâmia, que é o que significa torpeza, e recebendo em si mesma a recompensa que convenha do seu erro. A luz é para todos, mas nem todos querem a luz. Por quê? Porque preferem mudar o curso natural das coisas. Homem com homem não tem problema, Deus me aceita como eu sou, me mostra onde. Mulher como mulher não tem problema, o que importa é o amor, me mostra onde. Você viu que o Talibã tomou conta do Afeganistão de novo, 20 anos depois? Você viu lá? Eu quero ver quem defende isso aqui lá no Afeganistão. Vai lá, praça pública. Não estou com preconceito não, e falo isso com, olha, meu coração sangra, porque eu tenho um caso na minha própria família, e tenho propriedade para falar, porque vivi isso dentro de casa. Não estou falando de uma coisa que eu não vivi, estou falando de uma coisa que vivo até hoje. Mas vai lá no Afeganistão, praça pública, como a gente vê aqui no Brasil, pratica essas coisas lá para ver o que é que acontece. Está entendendo, minha gente? Sim ou não? As repórteres enviadas como correspondente no Afeganistão, há uma semana atrás, davam entrevistas com a cabeça livre, leve, solta, os cabelos esvoaçantes, estão todas com a cabeça coberta, ordem do Talibã. O negócio lá é sério. O Brasil é livre, graças a Deus que o Brasil é livre, mas nós temos que tomar bastante cuidado para que essa liberdade ou essa laicidade do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é laico, pode adorar até Satanás. Se disser vou adorar o diabo, fique à vontade, a lei te permite. Tem a igreja do diabo, é só você procurar. Aqui pode adorar quem quiser. No entanto, ainda que a Constituição Nacional permita, nós temos uma Constituição, a minha Constituição é a Bíblia. Mas voltando aqui para Romanos, no capítulo de número 1, olha o versículo de número 28. Esse aqui eu quero que você passe o marca-texto.
Eu quero que você grife, eu quero que você circule, coloque uma setinha, escreve importante, não esquece mais esse versículo aqui. E eu vou ler junto com você, acompanhe a leitura, ó. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Repito, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Ei, a pessoa que não se importa em conhecer a Deus, nunca vai ter luz. E não é falando com prazer em falar, não, porque eu passei mais tempo da minha vida nas trevas do que estou na luz. Eu marquei no calendário da minha vida uma data, e essa data, ela vai ser muito importante depois dos 40 anos, que é quando eu vou somar o tempo de trevas com o tempo de luz. Por exemplo, se você se converteu com 20 anos você ficou nas trevas. Quando você fizer 40 e estiver em Deus, 20 anos de luz. Quem está compreendendo? Alguém já chegou a isso aqui? Eu acho difícil. Alguém já chegou a isso? Estabelece essa meta também. Pastor, eu me converti com 30. Quando você tiver 60, você iguala. Amém, minha gente? Mas não precisa nem igualar não, sabe por quê? Porque basta um dia na luz, para que você tenha luz para a eternidade inteira. Oh glória! E todos os outros anos ficam para trás. Mas aqui está escrito, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Deus fez o quê? Entregou. Para fazer o quê? Isso aqui, ó. Vamos lá, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade. O que é iniquidade? Uma vida de pecado. Prostituição. Quantas pessoas estão presas à prostituição? Quantas pessoas, minha gente? E para o mundo é natural. E desde cedo. Desde cedo. E você precisa vigiar muito com isso, muito mesmo, porque a prostituição, ou seja, a conjunção carnal, a porneia, a pornografia, a fornicação, ela está alcançando até as crianças agora, e a escola está querendo ensinar isso. Continuando, versículo 29, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, e eu vou além, estimulam que os outros venham fazer também. Porque não se importaram em conhecer a Deus, Deus os entregou a praticar tudo isso aqui e um pouco mais do que nós acabamos de ler. Quem entendeu aí, diga amém. A luz é para todos. Já que nós estamos falando do mundo, a gente tem que lembrar do que disse o Senhor. Deus deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham vida eterna. É isso? É isso? Não.
Não é só isso. Deus amou o mundo. Deus fez o quê? Ele amou a todos, todos sem exceção. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: Deus te amou, Deus me amou, Deus amou o mundo inteiro. A luz é para todos, mas nem todos buscaram conhecer a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.